Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Questão de Ordem, um podcast da OAB Caxias. Nós somos integrantes da Comissão da Jovem Advocacia. Este podcast é patrocinado pela AR Mastersul Assessoria Documental. Hoje, neste episódio, nós falaremos sobre os desafios da jovem advocacia no empreendedorismo, já nesse início de carreira. A gente sabe que empreender não é fácil em nenhum momento, né? Mas hoje vamos falar especificamente no início da advocacia. Estou aqui, então, com os meus colegas Rodrigo, Gabriela e Felipe, todos advogados e integrantes da SEJA, e vamos bater um papo aí que tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todos. Então, começando, Rodrigo, queria que tu nos contasse como que foi o teu início aí no empreendedorismo, qual foi as maiores dificuldades que tu teve, e aí a gente vai trocando essas ideias aí. Bom, acho que quando a gente fala de empreender na advocacia, a gente pega desde a época da faculdade, quando a gente começa nos estágios, no trabalho, e quando a gente chega próximo da formatura, de prestar a prova da ordem, a gente toma uma decisão, né, de que no direito, na advocacia, a gente tem alguns caminhos a serem seguidos, mas que, na minha visão, né, na minha experiência, basicamente eles são dois, né, que ou tu vai trabalhar para si mesmo, né, tu vai montar o teu próprio escritório, ou tu vai, por um período, ou dependendo de como for as oportunidades do mercado, tu vai trabalhar para outra pessoa, para um outro escritório, uma firma de advocacia, e tudo mais. Então, no meu caso, né, eu sempre fiz estágios, defensoria pública, prefeitura, escritório de advocacia. Sempre fui muito grato, né? Sempre vou ser muito grato aos locais que eu passei, que eu aprendi. E no final desse período, quando eu me tornei advogado, eu tomei a decisão de montar um próprio escritório, né? E as primeiras dificuldades já são essas, né? De tu abrir o teu próprio negócio, porque nós sabemos, né, que isso é uma coisa que a faculdade não nos ensina, mas o mercado é bem volátil, né? Aquela coisa, vai ter meses em que tu vai ter 10, 15 clientes, vai ter meses que tu vai ter 5, meses que tu não vai ter nenhum. Então, acho que a primeira dificuldade foi, né, começar um planejamento financeiro para o momento que eu fosse abrir o escritório, né? E aí, a partir disso, o primeiro desafio que eu vejo, e a gente enfrenta é pela idade, né? Que a gente, por participar da própria Comissão da Jovem Advocacia, a gente é jovem e por muitas vezes a maioria dos clientes são às vezes 10, 15 anos mais velhos que nós e de início desconfiam, às vezes pelo rosto, por ver que a gente é novinho, né, de não ver que a gente não tem tanta experiência. Eu até conversei com o meu sócio esses dias no escritório que eu notei que quando eu deixei a barba crescer um pouquinho mais, a gente fechou mais contrato. O meu pai usou essa estratégia no começo do empreendedorismo dele também, ele deixou um bigodão assim, e aí porque eu, por exemplo, pra quando passar tiro, mais autoridade. Tá louco, parece que eu tenho 15. Parece estagiário. Estagiário ainda. As pessoas às vezes confundem. Mas através de um atendimento mais qualificado, até técnico, mas sem ser chato, né? Às vezes tu fazer aquele atendimento jurídico e tal, com muitas palavras complicadas, o cliente muitas vezes nem gosta, né? Mas acho que o meu primeiro desafio e dificuldades são essas. E aí, Gabi? E os teus? Os meus são parecidos também, né? A dificuldade, a gente começa a lidar com elas a partir do momento que a gente se propõe a ter essa coragem de empreender, né? Antes disso, a gente pensa, ou vê colegas, enfim, é difícil, mas tá tocando, mas a gente não sabe exatamente a dificuldade que tá passando, né? Então, quando a gente começa um negócio sozinhos, a gente vê que tem muito mais por trás do que o próprio direito. Na faculdade, a gente sabe, a gente aprende o direito, a faculdade nos passa o direito, e a gente vai decidir o que a gente vai fazer com isso depois, né? A gente pode tanto ir empreender, abrir o nosso escritório, mas também pode ir para o serviço público, né? Eu tive várias experiências positivas quando eu fazia estágios no serviço público. Eu fiz estágio no fórum, na PGE. Foram lugares que me ensinaram bastante, mas me ensinaram também a ver o que eu não queria. Então, quando eu decidi que que eu ia empreender, que eu ia abrir o meu escritório, apesar de que hoje eu montei uma sociedade, então a gente está batalhando ali, lutando pelo nosso escritório, eu vi que eu não queria ir para o serviço público. Então, foi uma decisão importante. Eu aprendi muito sobre o direito, mas aprendi também o que eu não queria, né, fazer da minha vida. Então, foi uma decisão importante que eu tive. E acredito que a partir daí começaram os desafios reais, né? Que é a gente
lidar com o atendimento, como é que a gente atende um cliente, né? Como é que a gente precifica o nosso serviço também. E eu tive várias experiências vendo o meu noivo, que é o dono do escritório, e ele passou por várias experiências e eu estava observando, digamos assim, no momento que ele estava ali enfrentando. Então, quando eu comecei, eu já tinha uma certa base, mas eu não tinha passado pela experiência. Então, é diferente a gente vivenciar aquilo e observar o outro fazendo, né? Então, acredito que a maior dificuldade hoje seja a gente montar daqui a pouco um tipo de atendimento específico, estabelecer qual é a nossa área de atuação também. Porque a gente acaba sendo mais generalista no início por não ter ali uma cartela de clientes fixa. E a gente vai montando ela conforme a gente vai trabalhando. Então, acredito que o desafio principal nessa início de advocacia seja realmente a gente encontrar nossa área de atuação e seguir e ser um especialista nessa área de atuação. E não ser, daqui a pouco, generalista e ter uma área específica que a gente possa ser cada vez melhor, enfim, ter cada vez mais experiências. Né? Uhum. Acho que depois que o Rodrigo e a Gabriela falaram, fica até difícil falar, né? Complementa aí, Mas eles falaram muito bem sobre as dificuldades que a gente tem hoje em dia, né? E mesmo tu não advogando sozinho, eu acho que tu tem dificuldades, né? Mesmo tu ingressando em um escritório, até mesmo renomado, tu encontra dificuldades para conseguir a tua cartela de clientes, para conseguir atender um cliente, para conseguir fazer uma peça. Enfim, tu é um advogado e tu tem que fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem dificuldades, mas a SEJA, a OAB, nos ajuda bastante. A Caixa de Assistência também. Então, o Rodrigo comentaste ali sobre a dificuldade em abrir um escritório financeiramente. A OAB nos ajuda o jovem advogado, você que acabou de ingressar no quadro da OAB, a atender um cliente, a ter um computador para te auxiliar, a ter uma cabine para tu fazer a eventual audiência que tu tiver. Então, eu acho que a SEJA, a OAB, a Caixa de Assistência aos Advogados ajuda bastante nós nessa primeira fase, e especialmente se tu quer empreender sozinho. E a gente sabe a dificuldade, o custo que tem para ter um escritório, o custo que tem para tu comprar um computador, para tu fazer tuas peças. Então, essa dificuldade ela tem, mas a gente tem meios hoje em dia que a gente consegue minimizar ela. É o que eu entendo, né, doutora? Uhum. Então tá, vou pegar aqui um apanhado geral de todos. E no momento que tu falou a palavra coragem, eu anotei. Eu tava anotando, assim, coragem, porque eu acho que no empreendedorismo esse é o principal, que é a coragem de tu largar um escritório, que tu tem ali a estabilidade, o CLT direitinho para empreender, né? E eu sei porque eu tenho amigas advogadas que ainda têm esse receio, né, de empreender, justamente por essa questão do medo, que tu tem que se preparar, e o medo de não ter clientes, né, de um mês tu tem 10 clientes, um mês tu tem 1, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso e falar que é possível, que não é fácil, né? Eu, pelo menos, desde que eu comecei, eu nunca deitei a cabeça no travesseiro e dormi assim, não, eu tô tranquila porque, né? Então, a gente está sempre buscando, é importante que a gente busque sempre se aperfeiçoar, né? E busque parcerias, que é uma coisa que a OAB também nos proporciona. Então, quando a gente está ali na SEJA, né, a gente fecha parcerias com outros advogados, a gente conhece, a gente faz esse networking, que também é muito importante. Outra coisa que eu sugiro, né, para algum advogado iniciante que está vendo, é que se prepare bem antes de empreender, né, porque às vezes a gente vê os coaches aí falando que é 1000 maravilhas, vai, queima o barco, se joga e tal, mas não é bem assim, né, tem que ter um planejamento, tanto financeiro quanto de vida mesmo, e é importante, às vezes, tu trabalhar num escritório antes, não sair, né, pega a OAB e já abre o teu escritório, que tu consiga ter essa experiência, essa vivência de atender o cliente, percebe, não vai lá só trabalha no automático, sabe, mas percebe como é que eles cobram, né, eles têm uma ficha de atendimento, como é que eles atendem o cliente, como é que é a condução, né. Viver o escritório, né. Viver o escritório, realmente, não só ali, né, fazer a petição. Só peticionar e... Como se estivesse no automático, no teu escritório, né? Exato. O profissional tomou tal atitude.
eu também acho que interessante, ou não faria. Vai avaliando, né? E nem sempre, é que nem tu falou, a gente deita a cabeça no travesseiro com 1000 dúvidas do que a gente fez no dia. Será que tá certo? Será que eu peticionei certo? Será que aquela cliente achou... O que ela achou do meu atendimento? O que eu falei? Será... Então, ou será que vai fechar? Será que não vai? Será que eu não esqueci de falar isso? Se eu tivesse falado isso, talvez. Talvez, isso aí a gente pensa bastante. É sempre essa dúvida que fica na nossa memória depois, né? Uma coisa legal também é que tem alguns escritórios que não trabalham com exclusividade, né? Então, dependendo ali, tu trabalha para aquele escritório, mas tu já pode ter uma oportunidade de começar a trabalhar, buscar teus clientes cartela, por fora, né? E aí, a partir do momento em que tu se sentir seguro para sair, em que tu sabe que tu vai ter no próximo mês ali para bancar o teu custo de vida, né? Por isso que o planejamento que tu falou é importante, né? Pro advogado, pro estudante aí que estiver assistindo essa gravação depois ali, se planejem e o planejamento ele tem que ser pensado no pior cenário possível. Planejamento que seja ali de que tu não vai ter cliente por um ano, por exemplo. Exatamente. Porque, enfim, na maioria das vezes, e espero que não seja o que aconteça, mas que no mês seguinte tu abrir o teu escritório que tenha cliente para dar o giro, enfim, mas que seja feito planejamento com calma, que nem tu falou, porque os coaches aí é o que mais tem, né? Na nova profissão do direito, né? De vender curso e tal, dizer que fazer vídeo com Ferrari e tal, que particularmente a gente comenta bastante na Seja que a gente não gosta desse tipo de marketing, de advocacia, enfim. Mas planejamento é muito importante. E outra coisa também importante de dizer é que não necessariamente tu tem que abrir um escritório já alugar um espaço, né? Exato. Enfim, já ter esses custos fixos que no início às vezes é difícil de tu bancar. Então, eu vou dar o meu exemplo, eu trabalho home office e tenho um escritório na minha casa. Mas se eu preciso atender alguém, eu tenho a OAB, que tem a sala de atendimento, né? Quando eu preciso, eu só ligo, vou atender um cliente ali e tal. Lá tem ar-condicionado, tem cafezinho, tem tudo, né? Tudo que a gente precisa. Então, no começo, às vezes, tu não precisa já sair. Eu sei que isso é muito enraizado, principalmente aqui na nossa cidade, né? Que a gente tem que ter um lugar físico para o cliente ir. Mas, se tu quer experimentar ali e ver se, né, tu vai dar conta e gosta de empreender, porque às vezes tu não gosta. Às vezes tu tem que falar, não, eu vou voltar pro escritório, trabalhar ali quietinho e tal, né? Então, é importante saber que não necessariamente tu precisa abrir um escritório físico já no começo. Vai testando e tudo são testes, né? E eu ia comentar que, da mesma forma que a gente tem a dificuldade, tem advogados que às vezes têm receio de sair da sua sociedade para abrir uma sociedade individual. E o advogado ele tem que ter coragem, tem que ir atrás, se planejar financeiramente. E se é o desejo dele, se ele... Enfim, independente da idade, se ele tem 20, se ele tem 30, 50 anos, se ele deseja, almeja ter um escritório só dele... Ele tem que dar a cara a tapa e ir atrás, né? Eu acho que Sim. É uma boa iniciativa também, não só para nós. Não importa a idade, né? Não importa a idade. Acho que é importante a gente falar também que para quem está começando, né, e me incluo neste caso, é que hoje, quando a gente não tem cliente, por exemplo, a gente está começando, a gente tem a advocacia dativa, né? Que é algo extremamente importante. Na minha área de atuação, na área criminal, este ano eu atuei muito em diversas audiências, considero importante. Inclusive a Gabriela conversou comigo ali na semana passada também sobre umas atuações dela como dativa. E é uma forma também de tu prospectar, né? Enfim, não digo que tu vai... Que inclusive nós somos impedidos, né? Mas aquela pessoa que tu atende, enfim, tu vai ali, tu vai ter contato com o juiz, com o promotor, tu vai estar no fórum. Então, a advocacia dativa também é uma ótima forma de começar. São fixados honorários, depois tu tem que entrar ali com requerimento administrativo. Tem a própria comissão também da advocacia dativa que tira essas dúvidas. Tem muitos advogados que às vezes têm um modo peculiar ali de tu fazer esse requerimento. Se tu faz da forma errada, tu não recebe os honorários. Então, tem que falar ali com certinho quem tiver dificuldade com a comissão da advocacia dativa. E também não só na área penal, né? Mas a advocacia civil a advocacia dativa tem na área civil, não sei se na área trabalhista tem ou não, mas acho que é uma ótima forma de começar também. Sim. E é bem como o Rodrigo falou, essa troca de ideias entre nós mesmos, né? Participando tanto da Seja quanto das outras tantas comissões que a OAB tem. Então, quanto mais a gente participa, quanto mais a gente conhece pessoas, mais a gente fortalece as nossas relações profissionais. E aí, em qualquer momento que a gente tiver uma dúvida que não seja realmente da nossa área de atuação, a gente vai poder, daqui a pouco, se trocar cliente, a gente vai poder tirar dúvidas. Então,
eu valorizo muito, assim, o contato que a gente tem aqui na OAB com todas as áreas. E a gente pode se indicar, a gente pode trocar ideia, a gente faz as reuniões justamente, às vezes, para trocar ideias dos casos que a gente tem. Então, acho que isso é bem interessante. E aí, participando, a gente vai também conhecendo outras oportunidades, né? Sim. Essa questão dos dativos, eu sabia que existia, mas a Seja que me apresentou essa possibilidade. Então, se eu não tivesse participado, talvez eu nem estaria atuando com isso, né? Então, a gente participa para que as oportunidades elas apareçam para a gente no momento que a gente está preparado para receber elas também. Então, por isso que é importante a gente participar da OAB, né? Participar da Seja, participar das comissões. A gente pega a carteirinha da OAB, às vezes é só nós, a gente não conhece ninguém que está lá, mas tu tem que ir, mesmo tu não conhecendo ninguém, lá tu vai se encontrar, tu vai falar um caso, o teu colega de profissão vai falar que também já passou por isso, né? vai te auxiliar. Então é importante tu comparecer à OAB, porque a OAB ela é nossa, né? Ela é feita por nós, para nós. Então a gente tem que aproveitar o que ela nos fornece e também ajudá-la a crescer, né? Eu acho que isso é fundamental também. Eu falo por mim que eu tenho certeza que também alguns colegas pensam nesse sentido, de que quando eu trabalhava em escritório, eu não participava da OAB porque, né? Eu não preciso, né? Mas eu não pensava no futuro. Talvez se eu já tivesse começado a participar antes, eu já tinha mais conhecimento, já tinha trocado ideia com outras pessoas que queriam empreender, porque eu não tive isso, sabe? Eu quero empreender, eu vou falar com quem? Eu não tinha com quem falar nesse sentido, né? Minhas amigas, todas CLTs, de outras áreas, enfim, ou que trabalhavam em escritórios. Então, é importante que a gente valorize o espaço da OAB e as comissões, principalmente a Seja, agora nesse começo, para que a gente já vá criando esse vínculo e, às vezes, tu já sai na frente, né? Eu já podia ter conhecimento que eu não tinha desde antes, desde quando eu estava lá no escritório com o meu planejamento. Mas não, eu entrei na Seja só depois e já está quase acabando, inclusive, né? Minha jovem advocacia. Quase não sou mais jovem advogada. E a gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho familiares advogados que tinham, daqui a pouco, clientes para me passar, nem nada disso. Então, eu não conhecia vocês, por exemplo, antes de participar da Seja. O Rodrigo, a gente foi colega na faculdade, mas a gente faz áreas totalmente diferentes. Então, a gente dificilmente teria contato, se não pela Seja, né? Então, é importante a gente ter fazer esse networking, participar de eventos também, que talvez não sejam da nossa área, que talvez não sejam sobre direito. Não sejam nem do direito, exato, exatamente. mas que sejam de áreas que a gente gosta e ali a gente vai, daqui a pouco, ter outros tipos de contatos, vai fazer um networking bacana com outras pessoas, com outras áreas e daqui a pouco a gente receba um cliente, né? Então... Importante. Opa, pode falar. Posso? Desculpa. Uma coisa que eu queria aproveitar para puxar um gancho nisso que a Gabriela estava falando é que quando a gente fideliza um cliente, às vezes, por exemplo, fora da minha área, tem um problema criminal, a gente busca resolver. Quando ele tiver um outro problema de uma outra área, dependendo de como for o teu atendimento, talvez ele volte a te buscar para tratar dessa outra área, né? E é nesse momento que vem as indicações, né? Em que a gente faz um atendimento, por exemplo, da área trabalhista, enfim, o cliente está com problema trabalhista, eu não atuo nesta área, agradeço por tu me procurar, quero te ajudar a resolver teu problema, mas eu não sou o melhor profissional para resolver esse teu problema. Também saber reconhecer, né? Saber reconhecer que às vezes tu não é tu não é a tua área. E que tu tá lidando... Não vai se aventurar ali, né? Com vidas. Tu tá lidando com a dificuldade que a pessoa tá passando, com o direito violado dela. Então é importante que a gente também saiba ceder. E tem essa responsabilidade. Exatamente. E não só pegar um processo por dinheiro. Não são números, são pessoas, né? Então a gente tem que valorizar muito isso também. Muito importante. Uma coisa que eu queria falar, Gabi, que tu falou de a gente participar de eventos que não sejam só do direito, mas é importante quando a gente quer empreender que a gente estude outras áreas que não só o direito, que a gente não vê na faculdade. Eu não sei como é que tá agora, mas acredito que ainda não seja assim, né? Então, estudar sobre marketing, sobre vendas, sobre as redes sociais aí que estão ali para ser nossa aliada, né? E é importante não focar somente no direito, né? E outra coisa que me preocupa e que me vem à mente é que eu não vou empreender, não vou abrir meu escritório porque o mercado já está saturado, né? Sempre essa conversa. Então, eu queria deixar registrado aqui para quem estiver ouvindo que uma forma de tu se destacar e se diferenciar é fazer o básico bem feito, que muitas pessoas não fazem o básico bem feito. Tu não atende o cliente bem,
ou tu não dá, né, muita atenção pro caso dele, ou tu faz de qualquer jeito o processo, ou tu não dá retorno, ou se tu fala que tu vai entrar com o processo daqui 15 dias, entra com o processo daqui 15 dias, não entra daqui 2 meses o cliente lá, já tem o número do processo? Já tem o número do processo? Tu, não, ainda não. Então, às vezes, pra ti se destacar, é só tu fazer o básico bem feito, que tu já sai na frente aí da maioria dos profissionais, né? Exato. Vamos falar da parte boa também, né? De empreender. Então, eu começo, que essa eu adoro. Eu gosto da minha liberdade de horários. E a liberdade geográfica. E eu posso trabalhar da onde eu quiser e quando eu quiser. E se eu quiser trabalhar meia-noite, eu trabalho meia-noite. Né? E se eu quiser sair às 3 da tarde para ir no médico, eu não preciso avisar ninguém que eu vou ir no médico fazer uma ecografia, entendeu? Apresentar atestado. Apresentar atestado. Ou se eu só tô com muito sono e eu quero só, né, dar uma dormidinha ali de 15 minutos revigorante, eu também posso. Então, contem aí a parte boa do empreendedorismo de vocês. Olha, eu acho que a liberdade mesmo. Eu acho que, enfim, às vezes a gente tem compromissos, as próprias reuniões das comissões que são em horários em que a gente está no escritório, mas a gente, por empreender, por sermos os nossos próprios chefes, assim dizendo, né? A gente tem essa liberdade de organizar nossa agenda para não estar no escritório naquele horário, para estar em outro compromisso, mas acho também importante a gente comentar que é interessante não fazer com que isso se torne algo tão frequente, né? É importante ter o horário comercial, tu tá no escritório das 9 às 6 e tal, mas se tiver alguma outra coisa, se tu precisar estar em outro local, que tu tenha essa liberdade, né? Sim. Eu acho que essa questão da liberdade é o principal mesmo, né? E a gente tem que ser responsável pelo nosso trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente tem liberdade para fazer tudo no horário que a gente quiser, a gente também tem que levar isso a sério, né? E talvez estabelecer um período que a gente vai realmente trabalhar. Esse é o período que eu fico no escritório e depois desse período eu vou fazer minhas coisas pessoais. Porque, por outro lado, às vezes a gente só trabalha, né? E deixa verdade. De fazer o que a gente precisa da vida pessoal. Ou é 10 horas, tá ali, 10 da noite tá respondendo o cliente. Enfim, é importante também ter um limite. E isso né? eu acredito que é importante para controlar a ansiedade também. Até. Porque senão a gente fica, amanhã eu faço, hoje de noite eu faço. E aí quando tu vê, tu não fez. E aí, tipo, no dia seguinte já acumulou. Então pode ser que tu trabalhe no final de semana, enfim, que tu tenha a tua liberdade. Mas é bom pra gente se organizar e se sentir também produtivo, né? Ter a nossa produção ok aí. Ok, né? Igual eles falaram, o Rodrigo e a Gabriela e tu, Grazi, a liberdade de tu ter o teu horário, poder fazer, tem algum compromisso, tem que ir num lugar, tem que ir no outro, é muito bacana, mas também isso gera, é o ônus e o bônus, né? Sim. Então a gente tem a nossa responsabilidade, igual o Rodrigo falou, eu acho bastante importante que a gente tenha um horário, esteja lá, mesmo que eventualmente tu não tenha cliente, né? Mas que tu esteja lá, esteja estudando, esteja se renovando, o conhecimento ele ilumina, né? Então é muito bom ter essa liberdade de horário, ter essa liberdade para tu... Às vezes no escritório, tu não tem a liberdade, se tu é associado, enfim. 2, tu não tem a liberdade para peticionar o que tu entende correto. Liberdade técnica, né? Então isso é bastante importante. Às vezes tu tá no escritório, às vezes os escritórios médios, né, que tem 6, 7 advogados, e tu faz a tua petição e tu tem que dar para um outro advogado avaliar. E ele muda tudo. Muda tudo. Fala, não, troca essa palavra. Aqui a gente não faz assim, né? Aquela coisa, né? Então, tem essa outra liberdade que eu acho também bastante relevante. Né? Que também traz muita responsabilidade, né? Porque se tu fizer alguma coisa errada... Às vezes no início é bom ser um advogado para revisar, né? Faltou isso. O peso da assinatura no final da petição, ele vem só depois que a gente começa a colocar a nossa, né? Porque quando a gente faz estágio e trabalha em outros escritórios, essa petição ela vai ser avaliada por um profissional porque justamente é ele que responde, né? E agora, como é a gente que assina, é bem diferente, né? Eu até falei esses dias no escritório, eu achei que era mais tranquilo a gente fazer uma petição e protocolar. Agora não, agora tu olha 10 vezes, né, pra ver se não falta. Eu trabalho eu mais uma advogada, né? E após eu peguei a carteirinha, eu tinha uma ação pra fazer, aí ela, faz e protocola, né? E eu fiz, aí protocolei. Aí cheguei em casa de noite e comecei, será que eu fiz certo? Ela podia ter dado uma olhadinha, sabe? Podia ter lido mais uma vez, já li 10 vezes, mas mais uma vez? Essa é a responsabilidade e também a importância de sempre se aprofundar. Então, como a Gabriela disse no começo, né?
achar a tua área de atuação, nichar e sempre se aprofundar. Não necessariamente, o que eu sempre digo, não necessariamente fazer uma pós-graduação e gastar 40 mil reais numa pós. Mas a gente tem cursos muito bons, inclusive da ESA, né? Sim, os da Tem ESA são cursos ótimos e muito bons, baratos. Muito isso baratos, que tu muito tem que acessíveis. se aprofundar sempre e não estagnar. Mesmo que tu trabalhe num escritório também, né? A gente sempre tem que pensar que mesmo trabalhando em um escritório, o conhecimento é pra gente, nosso, né? né? Pra Porque gente as leis melhorar. mudam, as leis evoluem e a gente tem que estar em constante evolução, né? Sim. E também Exatamente. tu falaste ali que a ESA tem o curso, tem a pós-graduação. Para quem é jovem advogado, é importante falar que a gente estava até comentando antes de ingressar aqui dentro, que tem o PPP, Programa PPP. Primeiros Passos. Então, que também dá bolsas para jovens advogados para fazer pós-graduação. Então, eu acho que a OAB, ela incentiva o advogado a começar a carreira e incentiva ele também a ampliar o seu conhecimento, né? É importante que os jovens advogados que estejam nos vendo e nos ouvindo procurem, né, sobre o PPP, o Programa Primeiros Passos, procurem sobre a ESA e procurem realmente os benefícios que a OAB dá, né, para o jovem advogado, que é todo o suporte aí que a gente precisa tanto para quem já empreende quanto para quem quer empreender aí no futuro, né? Além dos descontos que a OAB nos fornece também, né? É verdade. Então, tem que Também. aproveitar, É né? importante, não é só pagar anuidade, né, gente? A gente tem que Farmácias aproveitar. Panvel, é isso. A Ferrari para comprar roupa, né? De Paolo, Fazendo gente. patrocínio de graça, né? Desculpa. Opa. Uma outra questão que eu acho muito importante a gente falar, que quando a gente ia no fórum antes da pandemia, era muito diferente, né? A gente ia fazer carga de processos, tinha Físico, fila nos cartórios, aí tu já ia conversando com outros advogados, enquanto o balcão te atendia. Hoje nem balcão tem mais, né? A gente tem Nossa, a CAP ali. verdade. E agora o fórum pós-pandemia é um fórum Deserto. vazio. Tu só vê muita gente no fórum quando tem audiências complicadas com várias testemunhas, né? Então acho que também é importante o advogado estar no fórum e, mesmo nessa situação com os fóruns vazios, utilizar disso para estar lá. Por exemplo, um processo que tu vai peticionar uma causa complexa, tu pode marcar um despacho presencial com o juiz para tu explicar ali a tua petição, explicar o que tu quer. Ele não vai te dizer nada naquele momento, porque ele vai despachar depois, mas ele vai te receber. Esse contato é importante, É importante, é muito importante tu conhecer o magistrado, tu conversar com ele. Os Isso é quem próprios... tá julgando, né, o teu processo também, né? Exatamente. Porque a gente vive, o juiz ele tem a liberdade de decidir baseado nas leis, mas é importante a gente conhecer o modo que ele julga, né, também. Sim, exatamente. Para aplicar outras eventuais técnicas jurídicas, né? Mas a advocacia também não é só processos, né? A Graziella, exemplo, ela cuida de toda a parte extra, dá para se dizer extrajudicial, né? Extrajudicial, sim, é. Então- Eu prefiro também, para quem não sabe que existe essa possibilidade, né? Para quem não gosta de judicial, que é o meu caso. Diga não ao litígio. Diga não ao litígio. Então, tudo que eu puder fazer que envolva contratos e societário, eu fico por aí. E aí também é uma oportunidade boa para quem não gosta de fazer audiência, ou para quem é mais tímido, ou Isso é enfim, fato. né, a parte extrajudicial também é importante e também nos dá mais liberdade, né? Não tem a questão do fórum e tal. E a questão de, enfim, né? Eu posso atender todo o Brasil, por exemplo. Posso fazer um contrato para quem está no Paraná. Já fiz até para uma pessoa que estava na Alemanha. Então, é muito importante que a gente aprofunde também nessa parte de como a gente pode expandir, né? Então, a internet está aí para isso, né? Sempre usem a favor, claro, dentro dos limites éticos da OAB. Mas não fiquem com esse pensamento de que é só no offline que a gente pode fazer as coisas, porque a gente pode expandir muito mais aí, né? Acho que eu te conheci no Instagram, No não foi? Instagram. É, eu acho que a Gabriela gente se conheceu virtualmente. Virtualmente. E depois presencialmente. Exato, então a gente já vai fazendo contatos também, tanto da cidade quanto de fora. De fora. Que isso é muito importante também para quem quer empreender, ou para que, se tu trabalha no escritório, pelo menos para que as pessoas saibam que tu é um advogado, né? Sim. Tu sempre tem que estar se vendendo, porque tu nunca sabe o dia de amanhã. Então é importante que tu poste Exato. ali, enfim, né? Siga essa rotina realmente para as pessoas saberem que tu existe no mundo jurídico e quando Aham. precisar de ti, né? Até é importante isso que tu falou, porque a gente fala qual que é a abordagem que a gente tem que ter para atender um cliente. Mas a abordagem que a gente tem no digital, no Instagram ou qualquer rede social também é importante, né? Porque a gente Sim. tem que saber o que a gente está falando, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar fora ali do regramento da OAB. E as pessoas precisam saber que a gente é advogado, que a gente trabalha com tal área. Porque daqui a pouco, se ela precisar em algum momento, ela vai lembrar de ti. Então, é importante a gente estar presente no digital, no Instagram, seja em qual rede social for, LinkedIn, enfim.
para que a gente possa ter essa abordagem também de forma virtual, né? Para a gente conhecer ou fazer amizades com outros advogados de outros lugares, né? De outros estados. Hoje em dia é muito mais fácil a gente se conhecer e daqui a pouco trocar serviço com alguém que de repente a gente nem conheça fisicamente, Sim, pessoalmente, né? Essa questão que tu falou no começo de ser novinho, né? Que essa é uma dificuldade que a gente encontra, principalmente eu vejo aqui na cidade, né? Então, como eu trabalho com societário, empresários normalmente não olham para mim como uma pessoa, né, que realmente entende, com experiência e tal. E a internet quebra um pouco isso, porque daí tu pode trabalhar com negócios digitais, que normalmente são pessoas mais jovens, que vão procurar advogados mais jovens e que falem, né, uma linguagem simples ali e que se identifiquem contigo realmente. Talvez uma pessoa aí do digital não se identifique com um advogado todo engravatado e tal. Então, tem público para todo mundo, né? É só a gente conseguir se adaptar. E isso que tu comentou é uma boa, né? A dificuldade que a gente tem por ser novo também, né? É sofrido, né? É sofrido. Porque a gente vive numa cidade, a gente tem uma cultura de que quem é mais velho tem mais experiência. Por vezes pode ser, mas por vezes também pode não ser, né? Vai depender do... Às vezes, e aqui eu não falo só da área do direito, né? Às vezes um profissional mais antigo, ele parou no tempo. Ele para no tempo e ele não sabe, ele sabe fazer, mas ele não sabe fazer da forma mais efetiva possível. Então, também, não conhece, né, alguma coisa nova. Então, você que está escutando, dê oportunidade pro jovem advogado. A gente também a gente se esforça, sabe? A gente se formou, a gente passou na OAB tanto quanto os outros advogados. Exatamente. E é importante, essa questão de ser novo, juntando ser novo com a importância do networking, né? Então, eu vou confessar aqui uma história minha, né? Eu ofereci um serviço para vários escritórios de contabilidade aqui de Caxias, mandei e-mail com a apresentação e tal. Absolutamente nenhum me deu retorno. E aí eu conversei com um ex-chefe meu, que também tem um escritório de contabilidade, ele falou, cara, esse teu serviço é muito bom, eu sei que tu é inteligente, que tu é capaz e tal, e aí a gente vai fazer junto. Mas por quê? Porque ele me conhecia, né? Sim. Se for uma pessoa que não me conhece, não ia saber que eu sou capaz, ou enfim, ou nem acreditou em mim, né? Nem me deu uma chance de mostrar o meu trabalho. Então, a importância também de tu manter esse relacionamento bom com quem tu já trabalhou, né? Que tu falou que tu é muito grato, enfim, também sou. Porque a gente deixar portas abertas por onde a gente passou também é muito importante. Às vezes a gente pode voltar lá, né? E beber da fonte ali. É verdade. De novo, e isso é muito legal. Então, a gente sempre ter esse networking, essa gratidão realmente, né? Por quem nos contratou, enfim, também é muito legal. A persistência, nesse caso, é importante também, né? Também. Na Jovem Advocacia, no início do empreendedorismo em si, a gente tem que ser muito persistente. Apesar de precisar da coragem para iniciar, a gente precisa da persistência para continuar. Pensar a longo prazo, A longo prazo, porque no início a gente não vai ter cliente, a gente vai ter conta para pagar e não vai estar recebendo de cliente algum. Então, a gente vai precisar fazer o nosso planejamento financeiro aí e vai ter que ser bem persistente para a gente continuar, porque, por vezes, a gente pensa, vou empreender, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não deveria, daqui a pouco, pedir um emprego em algum lugar? E não, a gente tem que ser persistente para a gente poder continuar e no futuro a gente ter frutos dessa escolha que a gente fez hoje, né? Então, é interessante constância, né? que a gente tenha constância, persistência para que esse sonho, ele não vire só um sonho, né? Seja um projeto que a gente tirou do papel e a gente está trabalhando para isso ser cada vez maior, né? E não baixar a cabeça para dificuldades, né? A gente falou aqui de dificuldade financeira, né? Mas a gente, qualquer advogado enfrenta outras dificuldades. Pô, a gente teve uma decisão ruim, não baixar a cabeça, não se frustrar, não tentar acabar com tudo. E saber que a gente vai errar, né? Exatamente. E às vezes não é errar, né Graziela? Pode ser, às vezes. Mas, às vezes, o teu cliente, ele não tem a razão. Sim. E tu acaba perdendo, entendeu? Não é que raro, mas acontece muito. Uma vez por semana. Não é que tu foi incompetente, mas é porque tu não tem a lei a teu favor, né? Sim. Então aí também complica. Isso então, é muito importante. Saber separar as coisas, né? Sim. Que tu é um profissional e que tu não
tá sujeito a ganhar tudo. É a gestão das emoções, né, que é importante. E é difícil, assim, para quem nunca passou por isso, né? Eu tenho um pai que sempre foi empreendedor, né, hoje empresário. Então, eu sei que foi muito importante para mim ter essa força dele, sabe? Então, para quem... Eu sei que tem muita gente que sempre ouve coisas ruins de dinheiro, né? Ruins de, gente rica não presta, não sei o quê, não sei o que lá. Então, às vezes, sair desse mundo, né, e ouvir pessoas que realmente deram certo e ouvir essas pessoas no sentido de que sim, a gente pode, sim, vai ser difícil, né? Sim, a gente vai passar por muitas dificuldades, mas que, enfim, a gente vai conseguir. É isso aí. Queria falar uma questão também, porque a Uma gente questão de ordem. Uma questão de ordem no nosso podcast aqui da OAB. A gente, que é novo, a gente tá aí nos nossos 20 e poucos anos, a gente é muito ansioso, né? Não sei Muito. vocês, né? Sim. Enfim, com essas questões. Mas acho que é importante que a gente enxergue, e isso vale para todo mundo que estiver ouvindo, eu acho que é importante fazer essa reflexão. Onde nós estamos hoje é algo que a gente já orou, pediu, previu, algo que a gente gostaria, então o sonho já tá dando certo, sabe? A gente já tá avante, já tá à frente de onde a gente saiu, porque se a gente só olhar lá no final, vai passar a vida toda, então a gente tem que tentar... Curtir o processo, isso é né? difícil, né? E É curtir difícil. o processo é difícil pra caramba. É que a gente já quer estar rico com 30 anos, Com 30 entendeu? anos, né? Tu quer Já ter- queria estar ganhando 50 mil, né? É, exatamente, no mínimo. Mas acho importante a gente visualizar que onde a gente tá hoje já é algo que a gente já tava pedindo, já tava lutando e que o caminho tá sendo trilhado. Agradecer, né? Se tu Agradecer. se tu para pra pensar 5 anos atrás onde tu tava e onde tu tá hoje, Exatamente. tu tá no teu auge. Tá legal, Não, tá tá no teu legal. auge. Então agradecer e ter um trabalho constante, evolutivo e sempre buscar o melhor, que naturalmente as coisas vão vir pra ti, né? Eu acredito nisso. Por vezes a gente se frustra, eu poderia ter fechado mais um cliente, poderia tá ganhando mais. Poderia Mas ter esses feito dias- R$500 mais barato e pegar... É, exato. Mas aí, essa semana, inclusive, me lembrei disso, né? Porque eu tava pensando, poxa, como é complicado a gente ter o nosso projeto de negócio e nem sempre caminha tudo da maneira que a gente gostaria, né? Sim. Aí eu me peguei pensando, poxa, mas também faz 3 meses que eu peguei a minha carteira da OAB, né? Junto com o Felipe. Então, acho que eu tenho que ter mais paciência. Daí eu mesma me dei conta, poxa, eu acho que eu tenho que ter mais paciência e tenho que continuar persistindo, mas tenho que ter paciência comigo também, né? Claro, Porque né? aí as coisas vão acontecendo no tempo certo. É, né? a gente Eu se queria- cobra muito demais. ansioso. Queria falar, aproveitando, eu queria agradecer a minha mãe e a minha namorada por me aguentarem esse sujeito ansioso em dezembro de 23 para esse ano. Porque foi difícil, porque foi quando eu saí do escritório que eu trabalhava. E a partir de janeiro, no meio do recesso, né? Sem prazos movimentando, sem clientes ainda. Então eu queria agradecer. Importante, isso né? que eu falei. É verdade. Isso eu tava falando. Hoje eu penso, cara, não precisava ter ficado ansioso daquele jeito. Sim. Calma, sabe? Mas é É difícil, que é uma né? experiência totalmente nova e é importante ter Fica esse pensando, apoio, né? O que Realmente. vai acontecer no mês seguinte. Mas tá dando tudo certo. É isso e aí. se não der tão certo também, a gente tem. Tá tudo família, bem, né? Tá tudo bem. Ter Estamos aprendendo, ter né? essa rede de apoio é importante também, né? Muito O importante. meu noivo me ajuda muito nisso também. Eu às vezes fico pensando, poxa, eu tô com uma dúvida tão pequena aqui numa petição. Tu me ajuda? Sim, né? E daí ele me ajuda, sim, e daí a gente ri depois, daí eu falo, se não fosse tu, não sei, né? Pra quem que eu ia pedir, Pra porque quem que eu ia pedir? não conheço mais ninguém que seja da área tão próximo, né? Então, pra mim, é uma baita de uma ajuda, assim, sabe? Ter ele pra me dar um E a norte. Seja também pode ser essa, E a essa Seja rede também. de apoio Agora. também, né? Dos Ela é, jovens. né? Não Ela é. Não, Ela é. sim. É uma boa, Ela é. E é uma boa rede de apoio. É uma né? boa rede Muito. de Tá apoio. Exatamente. Até tirei a tua dúvida outro dia, né? Do Sim, CNPJ. do CNPJ. Cara, É. a Seja, tem muita gente que não vai, mas é uma resenha. Tu vai lá, a gente dá Aham. risada. A gente faz faz happy fofoca, hour, a gente faz é divertido. fofoca, happy A gente hour. fala a verdade, Fala a né? verdade. A gente fala a né? verdade. É né? só troca informações. Não é fofoca, a gente fala a Sempre a verdade. busca pela verdade real, né? É, isso, aquela coisa, a gente se troca experiências. Geralmente agora as pautas da Seja são pelas nossas dúvidas atuais, né? Então a gente manda lá, o que vamos falar na próxima reunião? Olha, contrato tô com social, dúvida o que disso, precisa, disso. tal coisa. E E sempre vamos tem lá, né? alguém que entende do assunto. Então, aquela É, muito pessoa variado, acaba dando ali a letra. E aí, todo mundo sai de lá com a dúvida... sabendo da sua dúvida, enfim, sabendo da resposta. E aí, a gente, na próxima encontro, fala de outra coisa. E é muito divertido. E o tempo É passa muito rápido, né? Passa, aham. Pelo Tá menos pra louco. mim, É verdade. Fica ali 1 hora, parece que ficou 5 minutos. Uhum. Aham. E é verdade. divertido porque a gente se troca casos também. A gente vai falando, eu tive um caso assim, assado.
E aí a gente vai trocando Já vai ideia, agregando trocando experiências Aham. também, né? Então, se acontecer alguma coisa que já aconteceu contigo, eu vou lembrar, a Exato. Gabi falou que aconteceu aquilo, então... Não vou fazer isso. Né? Ela fez errado, então eu vou fazer. Exato. Isso aí. Enfim, mais alguma coisa aí, gente, sobre eu essa acho- vida de empreendedorismo? É uma dificuldade constante, né? Mas Mas tudo muitas certo. alegrias muitas também. alegrias. Muitas bem, alegrias. bem mais do a que gente, eu acho que na dificuldades, nossa eu vida acho, a gente sempre tem que pensar no lado bom das coisas, né? Todo mundo passa por dificuldades. É, Todo mundo. tem que escolher Então, a qual gente- tu quer passar, Isso. né? E a gente tá aqui, a gente tá fazendo as coisas, então a gente tem que valorizar as coisas boas que a gente faz. E, claro, se preocupar com as coisas erradas, estudar para tu não errar de novo, mas sempre em constante evolução e não. E aproveitando a vida, né? Isso aí. Aproveitar gente- todo o processo, né? A gente tem uma vantagem por ser jovens advogados também, que eu vejo, que é a facilidade que a gente tem também de se mudar, né? A gente tá empreendendo e a gente tá sofrendo agora que a gente é bem jovem, né? Então, quando a gente daqui a pouco tiver uma idade, mais idade, a gente vai ter mais experiência, muitos anos de estrada, já porque a gente começou bem cedo. Então, verdade. a gente tem essa vantagem também do que É alguém verdade. que daqui a pouco está numa sociedade e gostaria de sair, mas já tem anos de advocacia numa sociedade e vai ter que começar tudo do zero com uma certa idade. Então, a gente tem as nossas vantagens também por sermos jovens empreendedores, né? Vocês já pensaram que quando a gente tiver 42, a gente vai ter 20 anos de advocacia? Nossa, Exato. aham, Com verdade. 50 e poucos de jubilamento, né? Tá louco. A gente começou verdade. bem É novo verdade. mesmo. E é um privilégio, né? É um privilégio. E se a gente errar nessa idade, a gente é novo, se a gente errar, tudo bem. É um recomeçar. privilégio poder errar também, É. né? Exato. As exato. pessoas recomeçam, a gente também pode recomeçar se for o caso, né? Exato. Que não seja, né? E quantos advogados de sucesso também não erraram por aí? Vai saber Exatamente. quantos perrengues eles não passaram. Fica aí uma dica, a gente pode trazer advogados experientes para contar os perrengues aí na Aham, Seja, na né? Acho que Seja. vai ser bom também. Dá A umas gente já risadas, acalma o né? coração, né? E Eu é também uma... errei assim. É isso aí. E é uma realização pessoal também, pra mim, pelo menos, a gente poder estar tirando do papel um sonho que a gente ficou pensando a faculdade inteira, o que, que a gente ia fazer, que caminho a gente ia tomar. E aí a gente vê que a gente tá trilhando aos pouquinhos, devagar, mas com constância e sem voltar pra trás, né? A gente dá um passinho de cada vez, bem pequeno, mas não volta pra trás. Então isso é muito bom. A gente se cobra demais, mas tem que dar uma segurada nisso aí também, porque, pô... Dá um tapinha a nas gente, costas, pô, né? passou na OAB antes da formatura, a gente se formou ali com 21, 22, a gente já tá fazendo pós, tem seus escritórios, então tá tudo indo por um caminho muito, tudo muito bom bem. mesmo. Muito bom mesmo, tá tudo bem. Tudo Verdade. dentro do esperado. Pensamento a longo prazo tá bem otimista. É, isso aí. Sempre pensar a longo prazo é importante, né? Não ser tão imediatistas. Isso, gente. Isso aí. Eu acho, né? Então A gente tá. conseguiu- Venham na Seja. Venham na Seja, fica o Não nosso só na convite. Seja, na OAB, né? Na OAB. Na OAB. Na OAB A é a Seja casa do advogado. é a isso aí. porta de entrada, né? A Seja é a porta de entrada e depois, conforme a tua área aí, tu vai indo para as outras comissões que também são muito importantes, que também tem estudos de caso, né? Aí as comissões específicas. Então, este foi o nosso podcast de hoje, Questão de Ordem. Lembrando que toda quinta-feira tem um episódio disponível do nosso podcast aqui da OAB nas redes sociais. Então, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar nas nossas plataformas também. Lembrando que este podcast é patrocinado pela R Mastersul Assessoria Documental. Mais informações, acessem o nosso site oabcaxias.org.br. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com Obrigada. vocês. Obrigado. Te agradeço.